Meus caros e nobres amigos inscritos e membros do canal, Spook Rascasbrades, tio Spook aqui novamente, para mais uma segunda-feira. Cara, eu gosto de segunda-feira, eu acho que eu sou um dos poucos caras que gostam de segunda-feira. Por quê? Porque como eu trabalho em casa, tá todo mundo trabalhando, eu fico tranquilo. Aqui em casa, os piores dias é sexta e sábado. Puta, mas infernal, sexta e sábado, eu quero matar os vizinhos. Eu vou começar a fazer uns testando demo de sexta e sábado, deixar a galera assustada aqui, né? Acabou a luz do prédio. É o Rodrigo tá fazendo lá, o testando o demo dele. É sério. Mas eu gosto de segunda-feira, eu criei apreço por segunda-feira. Mas segunda-feira nós fazemos o que, tio Sprukios? Respondendo aos scribes, onde a gente vai responder as dúvidas, os questionamentos dos vídeos publicados no canal, tá? Não é tipo, tio Spook, tá, eu sou experiente embaixo da minha cama, eu senti coceguinha no meu pé, o que pode ser? Eu não trabalho com evidência, eu não sei. Tio Spook sentiu um cheiro de enxofre no quarto, o que será? Sei lá, você deve ter gases noturnos, alguma coisa assim, vá no médico, sabe? Então, assim, são só dúvidas relacionadas aos vídeos publicados. Tio Spook, me explica tal coisa que você falou no vídeo, tenho uma dúvida de tal parte do vídeo, beleza. E todos esses questionamentos, eles devem ser encaminhados para um único endereço de e-mail, que é o spookresponde@gmail.com. O mesmo encontra-se aqui abaixo na descrição do vídeo. spookresponde@gmail.com. Simples assim. Seu Spook, no vídeo tal, fiquei em dúvida em tal coisa. Será que você pode, descrever melhor aquilo lá? Beleza, sem dúvida nenhuma. Tá bom, gente? Então vamos lá, ponto passivo, todo mundo já sabe. Perguntas. Graziela Silva da Graziela Silva. Essa pergunta é muito delicada, Graziela, porque assim, tava difícil entender o seu português. Eu não sei se você mora no Brasil ou em Portugal, porque a forma como você escreveu é muito difícil de entender. Então não me interprete mal, tá? Mas assim, tem palavras comidas, tem frases deletadas que eu não consigo entender direito. Mas vamos lá, eu vou tentar pegar grosso modo a sua pergunta, tá? Então, Graziela Silva dá. Meu nome é Graziela, tenho 40 anos e desde criança percebo e sinto o ambiente. Ok. As pessoas encarnadas. Ok, pessoa encarnada sou eu sou uma pessoa encarnada. Então, você sente pessoas encarnadas. Entende? O que você deve estar falando é você sente pessoas que estão desencarnadas. O termo encarnada significa em carne, ou seja, em vida. Mas tudo bem. Sempre digo que consigo enxergar mais do que eu vejo nos outros, mas é difícil de explicar em palavras e não parecer louça. Tá? Atualmente sinto que minha percepção está ficando mais aguçada, mas ainda são só sensações, não vejo nem ouço, apenas sinto, o que muitas vezes é bem angustiante. Bom, tenho 3 filhos, tal, e ela me fala quem são os filhos, a idade. Só pela lista dos fatos sobre sua vida me interessou por causa de uma das filhas, eu estou editando aqui em tempo real, e também me identifiquei em algumas situações. Sou de uma família católica, principalmente minha mãe e meu irmão, que está no último ano de decteologia e se ordenará em breve. Eu não sei o que é isso. Mas para mim, se morre faltou algo. Bom, uma lacuna que o catolicismo não preenchia. Tá bom. Mas para mim, se morrer, o que vem depois, né? Então é uma lacuna que o catolicismo não preenche. Porque dentro do catolicismo, se morrer, morreu, é morte natural, acabou, tchau, até logo, próximo, vamos. No espiritismo e outras doutrinas, acredita-se que realmente existe uma vida após a morte. Até mesmo o budismo, o hinduísmo, eles acreditam que sim, existe ali algo além. Beleza? Bom, ela começa a falar sobre livros espíritas que ela leu tal, e minhas dúvidas são o seguinte, vamos lá. Primeiro, na limpeza de casas você encaminha os seres para o processo de reencarnação. Sim. Mas além de obsessores, você também encaminha outros tipos de ser? Vamos lá. Quando eu for numa casa de uma pessoa, ou mesmo quando a pessoa me contrata para fazer esse processo hoje à distância, o qual hoje é só feito à distância, mas a gente tem uma playlist chamada Limpeza de Casas, onde nós fomos, acho que quase 40 pessoas, tá?
nós fomos na casa dessas pessoas, nós documentamos, gravamos e mostrando como é que é o nosso trabalho, tá? Meu e da Dani, Dani e eu. Então eu mostro para vocês como todo o procedimento é feito e como será feito à distância, tá? O que eu encontro na casa de uma pessoa é totalmente retirado e expurgado. Então, todo o processo, ele junta todas as melecas, formas de pensamento, obsessores, espíritos, tudo aquilo que estiver ligado à casa vai ser retirado. E não as pessoas. Por que não as pessoas? É simples. O ser humano, ele possui milhões de pontos de energia no seu corpo. Cada ponto está ligado a um estado físico, ou seja, um órgão específico, uma região do corpo físico, um lado emocional, um lado mental. Ou seja, uma emoção, vamos dizer assim, uma parte do seu cérebro, mas também ligado em pensamentos e tudo mais. Então você tem seres que influenciam essa pessoa e que estão conectados a esse indivíduo. Quando eu faço da casa, eu só estou vendo a casa, então eu vou limpar a casa. Todos os seres que influenciam uma pessoa que estão naquela residência, mas não os seres que estão conectados. Então eu tenho que fazer um tratamento específico para cada indivíduo da casa, cirurgicamente falando, para a retirada de todo e qualquer tipo de influência que esteja agindo fisicamente, emocionalmente, mentalmente e, além de outros fatores, sobre aquele indivíduo. E isso daí é um trabalho à parte. Então, existe a limpeza de casas para a retirada de energias da casa e um trabalho que eu faço específico para a limpeza das pessoas e a retirada desses seres, porque é cirúrgico. Então, eu tenho que ir lá, abrir todos os pontos de energia, expurgando tudo isso e tudo mais, e aí sim nós encaminhamos, tá? Então, são coisas diferentes e tudo isso demora para fazer. Uma limpeza de casa demora, uma limpeza de uma pessoa demora. Cada pessoa pode levar em torno de meia hora, 40 minutos, até uma hora, dependendo do caso. Uma pessoa com câncer, por exemplo, a gente trabalha atendendo com a terapia alternativa, complementar à medicina tradicional, para tratar o câncer da pessoa. E aí pode levar uma hora e meia aquela pessoa. Ok? Para vocês terem uma ideia do nível de complexidade dos tratamentos e como eles são mais delicados. Então, uma coisa é a casa, outra coisa são as pessoas. Tá? Tem gente que fala, eu quero a limpeza da casa e o meu tratamento junto. Beleza, são serviços cobrados à parte. Ok? Mas aí a gente encaminha todos esses seres para um processo de reencarnação. Por quê? Porque eles são resgatados e a consciência desses seres é ativada novamente. Então eu faço com que eles tenham a percepção de quem eles são, eles entendam que eles têm que sair de lá, encaminho eles para um processo do budismo e aí sim eles passam diretamente porque a gente chama de roda da vida, ou seja, um princípio de renascer ou reencarnar. Como que há essa reencarnação? Vamos para outro plano, mais densos que a Terra? Mais densos que a Terra? Não, novamente. Esse processo está ligado intrinsecamente ao budismo tibetano. Eu não posso abrir esse processo para ninguém, por quê? Porque faz parte do budismo tibetano. Vocês querem aprender sobre isso, tornem-se budistas. Novamente, a espiritualidade não é um comércio. A espiritualidade, ela pertence a cada respectiva crença e, mediante a isso, vocês têm que se tornar em parte intrínseca a essa crença, a essa religião. Não adianta vocês ficarem na zona de conforto da sua pseudo-religião católica e que não são praticantes e ficar especulando sobre a crença dos demais. Vocês vão sair do catolicismo, vão entrar em outras crenças, vão entender como o processo é feito e, mediante a isso, vocês vão escolher a melhor verdade para vocês naquele momento. O catolicismo não acredita em vida após a morte. Então, por que existem pessoas dentro do catolicismo que são pseudo-espíritas? Essa é uma excelente pergunta, tá? Então o cara fala, não, eu sou católico, mas de vez em quando eu vou no espiritismo. Então você não é nada. Porque se a sua religião diz que você é um católico e dentro do catolicismo não acredita-se em vida após a morte, não acredita-se em nada além disso, por que você acredita? Então você não respeita a sua própria religião. Então as pessoas têm que buscar o seu lugar de fala. Ou você é alguma coisa ou você não é nada. E eu bato isso na tecla, sim. Por quê? Porque eu estudei ao longo de muitos e muitos anos da minha vida as religiões,
para poder predeterminar qual é a verdade que eu quero seguir, que eu devo seguir. Especular sobre as religiões é horrível, é feio. As pessoas têm que buscar entender, conhecer e ver qual realmente é a que se encaixa a sua verdade. Mesmo você nascendo numa família católica, não significa que você tem que morrer católico. Você vai seguir aquilo que você acredita que é aquela verdade naquele momento para você. A verdade é dinâmica. Pode chegar uma hora que dentro do espiritismo você fala, cara, legal, gostei bastante, mas eu não me situo mais aqui. Que nem eu fiz e fui embora. Entende? A gente tem que buscar realmente quem nós somos. Outra pergunta dela, ou reencarno aqui, mas como animais? Então, o espiritismo diz uma coisa. Na verdade, o espiritismo não diz nada. Quem diz são as doutrinas, né? O que o espiritismo compilou ao longo de muitos anos para formar o que eles acham que querem saber. Se você pegar as religiões mais antigas, como o budismo, por exemplo, o budismo, que está há 2.500 anos, até 3.000 anos atrás, antes de Jesus Cristo, já se falava sobre esses reinos e como a consciência ela passa por todos. O próprio Siddhartha Gautama, que foi o primeiro grande iluminado da história, o marco zero dentro do budismo, ele falava, as pessoas vão passar por todos os reinos, vão se tornar obsessores, vão se tornar essas criaturas. Por quê? Porque faz parte da natureza, porque faz parte do seu aprendizado. Existem pessoas, por exemplo, vamos lá, eu gosto muito de observação, né? Tô coçando o nariz porque tá voando um monte de pelo da Lilo. A Lilo tava comigo aqui, a Dani não tá em casa, por isso que a porta tá aberta. A Lilo tava se esbaldando aqui e ela tá na fase de troca de pelo. Então o ventilador tá ligado, os pelos da Lilo ficam voando e fica grudando na minha barbinha. E aí gruda aqui, ó, e coça meu nariz, mas tudo bem. Vamos lá. Eu tava falando a respeito do Siddhartha Gautama, que foi o primeiro monge. Muitas pessoas chegavam para o Siddhartha e falavam, Siddhartha, eu estou orando, eu estou meditando, eu estou me entregando para ser sempre o ser humano melhor. Meditar no vazio não significa nada. A gente tem que meditar sobre muitas posturas que nós tomamos em vida. Refletir sobre nossas atitudes, melhorar cada vez mais como ser humano. Se você olha, por exemplo, a cadeia está repleta de pessoas que não são pessoas, são animais. Cara que matou, cara que roubou, cara que tem comportamento agressivo, traficante de drogas, sabe? Pessoas que são sujas e que tornaram-se à margem de uma sociedade. Por quê? Porque se alimentaram na violência, o único exemplo delas é a violência, vivem a violência e passam a violência. O cara não faz nada da vida, simplesmente quer assaltar. Profissão bandido. Eu lembro uma vez que teve até um programa engraçado sobre isso, onde era um programa de pessoas desaparecidas na Praça da Sé, onde estava todo mundo com a placa ali do seu marido que desapareceu, aí foi a jornalista, chegou para uma mulher e falou, poxa, quanto tempo seu marido está desaparecido? 9 meses. 9 meses e você não sabe nada dele? Não. E qual que era a profissão dele? Bandido. Bandido virou profissão. Entende? Esses caras, você acha que a consciência deles vai fazer o quê? Você acha que a consciência desse cara, ele vai sair da cadeia? Qual vai ser a referência dele? Ele não vai ter uma referência, vai ser muito difícil convertê-los a uma nova sociedade. Vai ser muito difícil converter um traficante a ser um ex-traficante. Entendeu? É absurdo, absurdo, é muito difícil. Esses caras, eles não mudam a postura na vida e a grande maioria vai sair para uma violência maior. E eu não estou falando porque eu estou vendo um cenário agressivo, final do mundo e tudo mais. É estatística, são dados, é informação real. Esse cara, a consciência dele vai nascer como? Você acha que ele vai nascer como uma pessoa iluminada? Não vai. Esse cara ele vai voltar a ser como um animal, porque faz parte de uma evolução da consciência. O espiritismo, não me interessa o que o espiritismo diz. Eu não estou nem aí para o espiritismo. Eu estou falando de uma religião real, de 2.500 a 3.000 anos atrás, e não um pseudo-espiritismo que surgiu no século XIX, especulando sobre outras crenças. Porque Allan Kardec foi e compilou o que ele achou melhor em outras crenças, ele achou, e aí ele vai para determinar aquela condição. Então eu estou falando de uma religião, não uma doutrina. Dentro da religião, do budismo, é assim que funciona. E tem-se essa observação, e tem a real observação. Então é uma consciência que
retrocede. Por quê? Porque ela não evoluiu. Não evoluiu a sua consciência, não evoluiu a bondade amorosa naquela pessoa, não evoluiu a compaixão naquela pessoa. Eu conheço muita gente na internet, esses pseudo-pastores que vivem aí enganando as pessoas. Cara, você acha que esses caras vão nascer como? Eu já vi um que vai nascer como um bode. Por quê? Porque o comportamento do cara é similar ao comportamento do animal. É sério. E eu olho lá o vídeo do cara e dou risada. Eu falo, eu nunca vi tanta hipocrisia. O cara é ex-pastor e depois começou a ir para umas outras vertentes e quando viu, o cara ele é tudo. Ele é praticamente, eu sou universal, entendeu? Tornou-se tudo. É uma baita hipocrisia. Ele vai nascer como o quê? Como um animal. Ele não tem razão, ele perdeu o racional dele, ele age pelo impulso, pelo instinto. O cara liga a câmera e começa a balbuciar. Blá, 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 blá. Torna-se uma pessoa completamente sem nexo. O cara não tem mais razão, sabe? Ou seja, o pensar. O cara é simplesmente um animal. Você é aquilo que você vibra. Você é aquilo que você vibra. Se você vibra comportamento animalesco e você passa isso para as pessoas, você é isso. Você personifica essa energia. E na hora que você realmente morrer, o registro dessa energia vai estar em você. Não adianta. Ah, no momento da minha morte eu peço desculpa. Não existe isso. Ah, no momento da minha morte eu peço a remissão dos meus pecados. Não existe isso. Isso existe só no lado comercial da igreja. Somente no lado comercial da igreja. Não é assim que funciona. Entendem? Então, as pessoas têm que começar a observar mais, entender como as coisas funcionam e ver que existe uma religião especulativa, uma doutrina especulativa e algo real, baseado em estudos, baseado em percepções, em pessoas que vivem aquilo 24 horas. O cara mora num templo budista desde os 5 anos e morre no templo budista aos 90 anos de idade. O cara passa a vida toda analisando comportamentos, estudando, desenvolvendo as capacidades espirituais ao seu máximo nível. Vamos lá. Outra pergunta dela. Em relação a todos irem para o inferno umbral, que seja, após desencarnarem, minha pergunta é, como ser resgatado para as... Não existe colônia. Como ser resgatado para as colônias? Que colônia você está falando? Colônia de cabelo? Aquela que você passa, ou colônia pós-barba, não é? Que lindo, fica cheiroso. Ah. Vamos lá. Graziella, né? Graziella, colônia é algo que só existe dentro da doutrina espírita e mais nenhuma religião no mundo acredita nisso. Se nenhuma outra religião no mundo acredita em colônias, significa que algo está errado, tá? Eu não vou ler o resto, porque colônia é algo que só os espíritas criaram como justificativa da espiritualidade do conforto. Muito bem. Chico Xavier, Valdo Vieira e todos eles criaram aqui no Brasil uma ideia de que existem colônias. O que são essas colônias? Eu preciso criar um espiritismo que seja baseado no conformismo das pessoas. E Valdo Vieira diz isso claramente. Por quê? Eu tenho que dar o conforto na vida após a morte. As pessoas passam a vida inteira sofrendo, na miséria, na tristeza, na amargura, nos seus problemas, em depressão e blá, blá, blá. Todo o drama da vida, do mundo, ali o espiritismo vai e coloca. Muito bem. Quando essa pessoa morre, que consolo que ela vai ter? O catolicismo já diz que não existe nada além. E aí ela vai sair da vida frustrada. Ela vai chegar no último momento da vida dela e vai falar, porra, que raio de vidas é essa? Aí o espiritismo vem e fala, bom, eu preciso dar um conforto para essa pessoa. Que conforto? Você vai ter o seu descanso depois que morrer. Mas só depois que morrer? Depois que morrer, você vai ser resgatado para ditos colônias. Que colônia é essa? É pós-barba? É o que é? Não sei o que é isso. Não, é um lugar onde tem hospitais de alta tecnologia, teleféricos, naves espaciais, onde você vai ser recebido por seres de luz que vão estar lá para lhe atender. Quando eu vi a primeira vez isso, eu realmente fiquei impressionado
como a imaginação das pessoas vai tão longe. E acho interessante que elas podiam ter feito os vídeos do Senhor dos Anéis antes mesmo do Tolkien. Podia ter feito realmente Nárnia. Podiam ter criado muita coisa legal em Hollywood. Porque isso não existe. Existe a lenda de que uma nave espacial resgata as almas saindo daqui. Agora existe o metrô no céu. Então a pessoa vai ser conduzida pela estação nuvem 3, descendo. Estação do céu. Desembarque lá do direito do metrô, obrigado. Não existe isso. Isso só existe numa pseudo-doutrina espírita. Em nenhuma outra crença parte-se de um pressuposto de que exista esse tipo de coisa. Se só existe dentro de um princípio espírita, a gente vai questionar. E muitos espíritas deixaram de ser espíritas por causa dessas frustrações. Porque não existe comprovação. Não existe. Entende? Então você olha e fala, não pode ter. Não pode ter uma cidade tecnológica com naves espaciais no céu lhe aguardando. Hospitais de alta tecnologia. Que raio de hospital de alta tecnologia é esse? Por que não tem aqui? Faz uma AMA, faz um SUS melhor. Entende? Não existe colônias. Não existe. Tá? Isso, de novo, é o conforto que o Espiritismo lhes traz. E aí, a gente tem que questionar. A gente tem que questionar. A gente já vive um mundo muito complicado. E é quando chegam certas religiões, onde não tem fundamento nenhum, onde as pessoas partem do achismo, e o Espiritismo parte muito do achismo, tá? Ah, eu tô com um problema na minha vida. É coisa de vida passada. É sempre coisa de vida passada. É surreal. Ah, não, é coisa da vida passada, você deixou pendente ali um pagamento, um boleto, acho que foi ali no carnê do baú, e você vai ter que pagar. Porra, mas da onde? Quer dizer, então eu tô arrastando dívidas a vida inteira? As vidas inteiras? E aí justifica-se o porquê a minha vida não sai dessa situação? Desculpa, isso para mim chama-se hipocrisia. E eu falo porque eu fui médium durante 10 anos. E eu mostro minhas guias, eu mostro minhas carteirinhas, eu mostro tudo para vocês. Eu questionei, falei, isso não existe. Eu não posso arcar com dívidas de uma pessoa de uma vida passada que eu não sei quem foi. Quer dizer, na Idade Média era matar ou morrer. Você é colocado ali com uma espada e você tem que lutar pelo seu território, caso contrário, sua família inteira vai ser dizimada por um povo bárbaro que está vindo. Você vai falar o quê? Sem problema. Pode me matar que na vida passada, pelo menos eu vou nascer tranquilo. Não existia conceito nem de vida passada. Sabe? Então, assim, cuidado com as coisas que vocês leem e reproduzem sem questionar. Nós temos que questionar, faz parte do conhecimento. Caso contrário, a gente vai viver numa total ignorância de achismos. É sério. Centro Espírita trabalha sempre o conforto. Sempre. Não existe uma psicografia, eu volto a dizer, não existe uma psicografia de um espírito ofendendo alguém. Tá lá o cara. Josefa, tá aqui, ó, o seu ex-marido tá aqui. Filha da Araruta, você me traiu, me deixou aqui, morto. Você é culpada disso, sua desgraçada. Não existe uma psicografia. Você imagina, eu vou dar um exemplo, tá? Quer dizer, você viu ali a bispa matando com 15 tiros o marido. Você acha que o que o marido falaria pra ela? Você acha que ele vai falar, oh, minha querida, eu lhe perdoo? O escambau. Ele vai escrever, filha da... Claro que vai. Mas é claro. Entendeu? E não tem uma psicografia, uma, vinda com palavras ofensivas. Uma. Eu juro, eu queria muito que tivesse. Porque é humano. Porque é real. Porque é verdadeiro. Ok? E a gente já explicou como funcionam as psicografias na playlist Mediunidade. Vão lá, vocês vão entender como é feita a psicografia.
E é realmente impressionante o que nós vemos hoje em centros espíritas. Mas vamos lá. Vini Machado. Olá, Rodrigo. O Rodrigo das mentorias ou consultas particulares. Faz atendimento presencial, faz amarração amorosa, joga truco, cacheta, sinuca, bingo. O que você faz? Já pensou em lançar um curso de mediunidade, religião ou algo do tipo? Eu trabalho com marketing. Nossa, muita gente de marketing já veio atrás de mim. Caso precise de ajuda, conte comigo. Não. Seria muito interessante um curso desse. Tenho muita vontade de estudar budismo, Umbanda, com o Rodrigo. Não. Vai estudar com os representantes de cada doutrina, cada crença, cada religião. Eu sou somente uma pessoa que vai transparecer a verdade para vocês. É sério, tem muito canalzinho aí, chuleta, muito canalzinho que fica só na idolatria e a gente tem que trazer direto para vocês o que ocorre com a espiritualidade hoje. O que ele passa uma paz desgraçada para mim é que você não viu esses respondendo os inscritos que eu estou afiado. Também seria interessante fazer um retiro espiritual com os inscritos. Não, não seria. Seria bacana, Teseus Machado. Vamos lá, primeira coisa. Eu não dou aulas, eu não ensino nada além do que está no canal. Eu vou abrir o jogo para vocês de uma maneira bem clara. Primeira coisa, eu já falei para vocês que eu fui convidado a ter um centro espírita, a ter um templo espírita mesmo, eu não quis. Por quê? Porque eu não quero monstros por aí. O que é isso, tio Spook? Em todos os lugares que eu adentrei e vi realmente como era feito, fiz um trabalho de pesquisa, seja em centros espíritas, seja dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro das técnicas de medicina alternativa, eu sempre vi dualidade. Sempre. Eu sempre vi pessoas fazendo coisas legais, eu sempre vi pessoas agindo para o mal. O canal foi criado em 2016. Acho que em abril, 4 de abril, por aí, 2016. Fazem 4 anos que existe o canal. Nesses 4 anos, eu já vi muita gente utilizando-se das religiões para enganar as pessoas, para mentir para as pessoas, para ganhar dinheiro sobre as pessoas, para não agir de uma maneira mais clara e honesta sobre o que realmente é e o que podem fazer. Pseudopastores, pais de santo que vivem de amarração amorosa, depois se convertem aquilo que está na moda. Então o cara vai criando aquilo que está na moda. Opa, hoje eu sou judeu, amanhã eu sou budista, amanhã eu sou hinduísta, depois eu volto para ser pastor evangélico, aí depois fico nas doutrinas de magia. Os caras fazem isso. E aí o que o cara faz? Ele engana, mente e ilude as pessoas, criando a sua própria doutrina. E aí ele vai destruindo os ensinamentos, ele vai deturpando tudo aquilo que é ensinado. Em mercê ao quê? Ao que ele quer tirar das pessoas. Isso eu já vi inúmeras vezes. Eu estava na sala de aula de um instrutor espiritual uma vez, e aprendendo técnicas de terapias alternativas que realmente traziam uma veracidade. Muito bem. No meio da aula o cara para e fala, estou vendendo aqui um maré. Quem quiser comprar vai receber um bom karma. O cara ele recebeu a possibilidade de dar aulas de uma técnica muito legal e o cara fica anunciando o carro dele. Depois de um tempo, o cara começou a querer ser chamado de mestre. E o cara não era mestre de pocilga nenhuma. Ele era só o representante de uma técnica no Brasil e mais nada. Um representante. Amway, entendeu? Natura. O cara era representante. Representante comercial. Então assim, a gente está vendo a criação de monstros. Eu sempre fui muito temeroso à espiritualidade. Então eu nunca agi utilizando-se de má fé. Todos os serviços que eu fornecia sempre foi no momento certo, na hora certa, ajudando as pessoas. Em alguns momentos eu perdi meu emprego e fiquei sem comer em casa. Minha família não tem responsabilidade sobre mim porque eu já sou mais velho. Então eu me virava para não morrer de fome.
prestando serviço contábil, arrumando computador e tudo mais. Até o momento em que alguém chegou para mim e falou, cara, eu preciso da sua ajuda como terapeuta, você pode me ajudar? E me pagou o serviço. A partir daquele momento, eu vi que eu poderia viver daquilo. E aí comecei a cobrar para poder viver, para poder comer, até arrumar um emprego. E mesmo assim foram idas e vindas. Por quê? Porque existe uma crise econômica no mundo. A crise econômica, ela é periódica, ela é cíclica. Então, eu me dediquei aos meus estudos, buscando as pessoas corretas, a interpretação direto da fonte. E eu vi monstros sendo criados. Eu nunca dormiria bem sabendo que alguém está utilizando aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, para fazer trabalho de amarração amorosa, para vender como trabalho de amarração amorosa. Nunca. Eu processo a pessoa. Então, não existe marketing sobre mim. E nunca vai existir. Vocês querem aprender o que eu aprendi? Eu já ensinei o caminho das pedras. Vão ao templo budista, batam na porta e tornem-se budistas. Quer aprender sobre hinduísmo? Vá aprender em escolas hinduístas que trazem realmente uma formação dentro das escolas, dentro dos estudos dos grandes arhatas, dos grandes mestres da Índia. Não adianta, vocês têm que ir direto na fonte, como eu fui. Ficar com o representante comercial de uma técnica é furada. Eu fui direto à fonte e entendi exatamente o que estava por detrás daquilo. Eu não vou criar monstros. Então, assim, você, Machado, e muitas pessoas da área ficam batendo na minha porta, querendo ganhar dinheiro sobre o que eu sei. Isso nunca vai acontecer. Nunca. Então, eu não dou aulas, eu não ensino. O que eu faço é tratamento. As pessoas vêm para mim com câncer, com leucemia, com Alzheimer, com diversas enfermidades físicas, emocionais e mentais. Com a minha formação como terapeuta e psicoterapeuta alternativo, eu complemento os tratamentos hoje que são feitos. Eu potencializo a possibilidade da recuperação do corpo da pessoa, das emoções ou da mente. E com isso, eu fico muito mais feliz quando eu recebo um e-mail de uma pessoa dizendo: Rodrigo, o meu pai que estava com câncer, graças à medicina e você complementando junto, foi sanada a enfermidade dela ou dele. Eu fico tão feliz quando eu vejo as pessoas felizes, curadas, quando as pessoas se sentem bem, quando as pessoas me mandam um e-mail dizendo: cara, eu vi você ontem no quarto cuidando da minha mãe. Teve um caso desse, vocês sabiam? É que assim, muitas pessoas não pedem, assim, não querem aparecer. Então a Dani, por exemplo, ela recebe os e-mails e me chama e fala: cara, olha que situação legal. Teve a mãe de um paciente que foi tratada por mim. Só que assim, ninguém sabe quando vai ser tratado. A gente não avisa. Não avisa. Tipo, hoje às 9 horas da noite você receberá o seu tratamento. Não existe. Aqui não existe placebo. Então assim, ninguém sabe ao longo de 2, 3, 4 meses quando vai acontecer seu tratamento. A mulher acordou de madrugada e me viu no quarto. Ela olhou para o filho no dia seguinte e falou: cara, eu vi o Rodrigo no quarto. Eu senti que ele estava fazendo algo em mim. Automaticamente o moleque abriu o e-mail e estava o e-mail da Dani, às 3 e pouco da manhã, 4 horas da manhã, falando que ele recebeu o tratamento, que foi para a mãe dele. Aí o moleque olha e fala: pô, então funciona. E isso aconteceu de verdade. Aqui não existe placebo. A gente faz realmente os tratamentos quando a pessoa menos espera. Entende? Isso que é o mais legal. Sérgio Liparelli Júnior. Liparelli. O que Liparelli? Eu acho que é um sobrenome muito legal. Aqui quem fala é o Sérgio. Não é o Liparelli, é o Sérgio. E me surgiu uma dúvida, pois estou estudando os arquétipos da reencarnação, da encarnação da energia espiritual vinda do universo para um ser humano. Bom, sendo assim, como o todo se faz presente em nós. Bom, enfim, a minha dúvida é o que acontece com o espírito quando a pessoa está passando por uma doença, que ela fica em um estado vegetativo. O ser desta pessoa ainda está consciente ou já foi retirado dele, ou até mesmo ele se repousa, mas não sabe. Não sei, Sérgio. De novo,
Vamos lá, a gente entra em experiências de quase morte. Cada indivíduo pode ter uma reação. É a mesma coisa que falar, todo mundo faz viagem astral. Mentira. Isso é mentira. As pessoas acham que elas dormem automaticamente e o espírito fica vagando por aí. Não, não necessariamente. O espírito pode ficar sobreposto ao seu corpo. Não existe essa possibilidade, a gente vive especulando. O que acontece com uma pessoa que está em estado vegetativo? Não se sabe. Cada indivíduo é um indivíduo. Cada indivíduo pode ter um processo, cada processo é intrínseco à situação que ele está passando. Tem pessoas, por exemplo, que são colocadas em coma induzido. Minha avó teve um problema respiratório, uma pneumonia seríssima, ela foi colocada automaticamente em coma, por quê? Para que os outros órgãos não sofressem uma lesão. Então, colocada em coma, estado vegetativo, para tratar realmente o pulmão. O que acontece? De novo, a gente não fica caçando espíritos. Eu, por exemplo, não me importo. Eu não fico por aí olhando, meu Deus, deixa eu ver, cadê minha avó? Cadê minha avó? Oh, meu Deus. Não, deixa ela se recuperar em paz. A gente fica especulando muito sobre espiritualidade, o mundo espiritual. Parece que as pessoas querem ficar colocando situações. Se aquela pessoa está em estado vegetativo, deixa ela. Você não precisa saber cadê o espírito daquela pessoa. Podem ser milhões de possibilidades. Milhões. O espírito pode ficar sobreposto, o espírito pode ficar olhando o tratamento, o espírito pode, sei lá, a consciência ir para outro lugar. Nós não sabemos. Cada situação é uma situação. Cada possibilidade é uma possibilidade. Especular sobre a espiritualidade sem ter um embasamento não é legal. E quando a espiritualidade é tão pulverizada para 8 bilhões de pessoas no planeta, abre sempre vamos dizer assim, um porém. Porque existem poréns. E esses poréns é o que deixa sempre a incógnita. Sabe? É quando a gente começa a desmistificar tanto que você vai ver que não existe uma regra tão certa para as coisas. Não existe. Sabe? Cada indivíduo é um indivíduo, cada espiritualidade é uma espiritualidade, cada energia é uma energia. Tá? Não especulem sobre esses fatos, deixem as pessoas, deixem a espiritualidade. Se realmente acontece algo, melhor deixar. Tem certas coisas que somente aquela pessoa passando por aquela necessidade, dentro de sua consciência, dentro da sua fé, é que vai conseguir resolver, tá? Eu, por exemplo, eu vou ser muito honesto com vocês, tá? Como sempre, né? Eu não tenho por que mentir. Eu já tive um paciente que estava no leito de morte em coma. Eu já tive. Foi um casal de amigos entrou em contato comigo falando, Rô, é o seguinte, o meu pai, no caso era uma menina, né? O pai dela estava colocado em coma induzido, ele infartou, ele teve um infarto bem agressivo e foi colocado em coma. Eu olhei a energia dele, estava extremamente fraca, e eu falei para ela, olha, se eu botar a mão, ele morre. A menina conversou com o marido dela e falou, pode botar, eu pago a sessão. Tá bom. Pagou a sessão e aí eu fiz o tratamento e ele faleceu. E o curioso é que quando os médicos foram ver, ele estava com um sorriso no rosto e um rosto sem dor. Isso aconteceu de verdade, tá? E eu fiquei mal, por quê? Porque ninguém quer morrer, porra. Ninguém quer passar por uma situação dessa. Ninguém quer chegar no dia seguinte e falar, ó, a pessoa faleceu. Sabe, é horrível, mas são verdades da vida. São verdades. É melhor ter passado por uma sessão de tratamento onde a alma, a consciência torna-se encaminhável, ou seja, ela é direcionada novamente para um processo de reencarnação livre e mais, vamos dizer assim, retirado todas as âncoras que podem ou poderiam fazer com que essa alma fique aqui, porque o processo ele faz isso, a gente consegue limpar os pontos de energia e fazer com que toda a estrutura física, emocional e mental da pessoa entre numa harmonia, entre num conjunto, ou seja, livre de lodo, livre de energias que prendam a pessoa a coisas ruins. Então ela é encaminhada novamente, tá? E isso acontece.
É triste, sem dúvida, mas a família ficou muito mais tranquila sabendo que dentro desse processo ela foi resgatada, ou seja, aquele senhor foi levado e está realmente numa situação de paz, do que morrer num conflito que o cara nem sabia o que estava acontecendo, entende? A vida, às vezes, poderia ser um mar de rosas e não é. Mas é assim. Esse é o jogo. É assim. Desceu pro play, tem que saber como brincar, né? Bom, já deu 40 minutos. A gente fala demais, mas a gente tem que trazer as respostas mais assertivas, mais sérias a vocês, longe de especulações, de achismos e tudo mais, direto. É o golpe no queixo. Mas é isso, tá, gente? Eu agradeço de coração a todos vocês. Muito, muito obrigado por fazerem parte da família Spook Houses Casa Assombrada. Muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por estarem interagindo dessa maneira, tá? Bom, como recados finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga tratar enfermidades físicas, emocionais e mentais. Além disso, entra no critério espiritual e as limpezas de casa e as limpezas de áreas comerciais. Tudo isso deve ser solicitado somente por um único endereço de e-mail. Não é São Longuinho, não é Sete Ondinhas, não é Facebook, não é Instagram, não é nada disso, gente. Sério, tem muita gente que fica mandando coisa e não vai ser visto. É só um único endereço de e-mail para solicitar os tratamentos. É o limpezadecasas@gmail.com. Tá? Todos os serviços eles são cobrados e feitos à distância por fatores que nós já explicamos motivos, tá bom? Além disso, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo. Clica no Seja Membro e você doa R$ 8 para que a gente possa continuar firme e forte aqui na plataforma. Ou mesmo o sistema PayPal, que também está aqui abaixo, direitinho. É só copiar o link, jogar no seu browser e vai estar direitinho explicando como fazer o processo de doação de qualquer valor. Tem gente que realmente tem utilizado essa plataforma e tem nos ajudado com uma quantia até maior. E isso é muito bom, porque a gente continua aqui firme e forte trazendo conteúdo para vocês. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal. Tá bom? Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.